diálogo de hoje, o autor de um breve diálogo com a ideia de Deus. É um poema do livro Um Jeito de Ver, anotações do nosso dialogador de hoje. Breve diálogo com a ideia de Deus. Ambição maior que os nervos. O corpo tem destes combates. A possibilidade de viver sem dor e morrer súbito é o Deus que me habita. Mas não há Deus. Mesmo que antibióticos, transplantes, computadores, naves interestelares mimetizem, o corpo humano continua território destes combates. Febres, tédio, solidão. Dois poemas. Um poema sobre Deus e o outro que fala de Deus também. Não é bem um poema sobre Deus, mas um poema que cita Deus ou os deuses, mesmo para negá-lo, negar a existência deles. Do mesmo autor. Em dois segmentos do programa Diálogo. O autor a que me refiro é o poeta e professor da UES, da Universidade Estadual do Ceará, reitor da UES, Jackson Sampaio. Jackson, dois poemas em que Deus está presente. Inclusive você repete até a ideia de deuses que me habitam, né? Claramente está dizendo aqui, é o Deus que me habita, a possibilidade de viver sem dor e morrer súbito. Depois você diz, dois deuses totalitários me habitam e me disputam. Eu queria que você comentasse essa, como é que chama? Essa recorrência a uma ideia que os poetas têm, em dois tempos tão diferentes. Porque Deus é nos anos 60 e nos anos 90. Tem bem 30 anos entre entre um livro e outro. Né? Pois é. Os poetas se repetem, né? Há uns leitmotivs, há uns motivos que se repetem sempre. Um poeta não necessariamente é melhor que outro. Eu, por exemplo, não concordo de maneira alguma de achar que Drummond possa ser entendido como melhor que Camões. Né? Nós estamos numa outra lógica, né? Que tem até nome próprio. É a lógica poética, né? Essa é a lógica que se faz de imagens, né? Que se faz de sentimentos e que se constrói, sobretudo, em linguagem. Né? Nesse caso aí, nós teríamos um Deus que é o Deus da palavra, né? O Deus da linguagem. Deus é uma grande metáfora, uma metáfora de todo o Ocidente, é uma metáfora... provavelmente as religiões foram a segunda forma de produção de conhecimento que a humanidade foi capaz de elaborar. A primeira, com certeza, é o senso comum. Toda hora a gente está aprendendo, tropeçando nas pedras. A outra são as religiões, quando eu paro diante, não é, daquilo que me perturba, daquilo que me leva a pensar na possibilidade da morte, o que acontece depois da morte, o que acontece nos sonhos. Né? Então essas questões fundamentais são grandes metáforas. A terceira grande modo de produção de conhecimento é a arte. Sim. A quarta tem certidão de nascimento, é a filosofia. Tem 2.700 anos. A gente sabe em que momento, mais ou menos, da Grécia clássica, a ideia, né, a organização do pensamento como filosofia surge. E a quinta, mais novinha, tem só 500 anos, é a ciência. Então essas cinco maneiras de produzir conhecimento, não é, elas têm, cada qual tem o seu grande eixo, tem o seu grande mito. Né? E numa delas, as religiões, você tem aí Deus como mito, e ele se transmuta como mito para todas as demais. Não é? Ele se transmuta como mito para dentro da poesia. Por isso você não vai me ver falando em Deus em nenhum texto científico meu. Mas a poesia coloca Deus como uma grande metáfora. E nem esse Deus ao qual você se refere na poesia é o Deus de nenhuma dessas religiões. Nem é o Deus Jeová. Nenhum desses saberes, né? É um Deus próprio da poesia. É um Deus inventado pela poesia. É um Deus inventado pela poesia minha. Sua. Há de ter um Deus inventado pela poesia do Ferreira Goulart. Por exemplo, você diz aqui... Há um Deus inventado por você. Há um Deus de cada um. Quando o quê? Quando você atua no teatro. Sim, sim, eu tenho uma peça, inclusive, que eu dialogo com Deus. Você vira um Deus meu. Vira, como se dizia na Idade Média, um possuído, né? Você é possuído, você encarna algum outro ente, não é? Que dialoga com tantas vidas. Então esse é a minha metáfora fundamental, né? Esse é o Deus que sou eu. Que Deus é esse? Esse Deus sou eu. Esse Deus... Ele não é Alá, não é Jeová, não é? O Deus sou você. Esse Deus sou eu, são as minhas...
as paixões que me movem, né? As crenças que eu tenho, o respeito que eu tenho sempre pelo fenômeno humano, a história para mim. Às vezes eu tendo a ver a história como uma racionalidade a partir das ferramentas que a ciência da história me oferece, né? Mas por um outro eu vejo também como uma grande aventura no espaço, uma grande aventura sobre a casca da Terra, que nós, seres humanos, com nossos sentimentos, com nossas subjetividades, né, com nossas ilusões, vamos construir. Veja, o programa tem como ponto de partida os objetos que o convidado traz. E ele me trouxe alguns objetos, eu vou mostrar aqui esses outros dois, antes do objeto surpresa, mas há um objeto que entrou aqui sem estar programado. É o acaso. O acaso foi uma das fontes do saber, né? O acaso, a religião, a filosofia, a arte e a ciência. E o acaso nos colocou aqui no outro objeto, que é exatamente o celular. O celular tocou enquanto você falava. Eu queria trazer o objeto para dizer, para a gente aprender com ele. Quem foi que telefonou para você? Quem é? O que a gente pode a partir daí? Eu tinha conseguido me lembrar. Eu tinha me lembrado de desligar um, né? Mas o outro não. O outro surpreendeu a gente. Porque eu ainda não sei lidar com esses gadgets eletrônicos. Eu sou meio criança com eles, né? Criança no sentido de que você ainda não tem domínio, né? Porque as crianças de hoje já têm. Meu neto sabe lidar mais com isso aqui do que eu. Quem seria que telefonou para você? Não Será sei. que poderia ser um tema bom? Como eu desliguei, não sabe quem é? Eu tenho que religar para saber. É? Quem estaria demandando a presença no meio deste momento? Como é que o acaso poderia nos ensinar? É isso que eu queria colocar aqui, trazer o acaso para isso que a gente pensa que é tão combinado, veja, que é uma tão coisa entre história e acaso, né? Por exemplo, essa medalha é a única medalha internacional que eu ganhei. É a medalha Marquês de Pombal, que eu ganhei da Universidade de Coimbra. Né? Então eu estou lá como pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, fazendo um convênio com a Universidade de Coimbra. Tudo isso é natural. Isso vai surgindo, né, dentro de uma coisa lógica. Mas aí eu me lembrei da minha família, a família da minha mãe, de judeus holandeses, né? E que sofreram aqui no Brasil, primeiro porque a Holanda foi embora, né? O Brasil foi retomado por Portugal, e porque, como judeus, tiveram que enfrentar os pogroms da época do Marquês de Pombal. Né? Então, poxa, eu agora estou recebendo a medalha Marquês de Pombal. E aí eu me lembro dessa história, né? E aí eu faço o meu riso irônico, né? O meu riso sardônico, a minha ironia permanente, né? Porque é com a ironia que eu vou costurando o acaso com o necessário, né? E como é que se costura esse acaso aqui? Deixa eu ver aqui quem é que estava tentando falar comigo exatamente nessa coisa. Eu não sei se vai gostar de ser posta. Não põe, então não exponha. Deixa eu ver. Vamos ver qual é o tema Vou só. ver aqui, exatamente. A pessoa. Criar mensagem. Essa pessoa tem a ver com o quê? Com que tema? Porque eu vou essa. trazer uma outra coisa. Veja, eu me lembrei de outra coisa aqui, de associar. Marquês de Pombal é o cara que expulsou os jesuítas do Brasil. E os jesuítas têm uma função primordial de educacional, do sistema educacional do Brasil. Sim, não é? mas eles... E nós somos tão ligados a esse mas sistema. Os jesuítas, eles eram soldados de uma internacional, entre aspas, comunista, né? A internacional do catolicismo. Sim. Eles eram soldados do Papa. Então eles não ficavam a serviço dos reis. Não é? Então os reis, Sobral, minha cidade, é um pouco fruto dessas guerras de padre, né? Olha aqui. É da universidade, é minha diretora do Centro de Ciência da Saúde. Vou atender, não. Converso com ela depois. Agora não é o papel do reitor. Agora não é o reitor. Não, despie-me da gravata. Despie da gravata. Olha aqui, vamos ver o que ele trouxe aqui, o que ele me trouxe. Olha aqui. Ele me trouxe uma embarcação, uma viagem. E a partir daqui vamos falar de... Quem sabe é o poeta Jackson. Esse barquinho, eu gosto de trazer uma coisa significativa de cada viagem que eu faço. Eu já conheço 40 países.
Isso aqui eu comprei de noite de uma sexta-feira em Nantes, na França, no oeste da França, na foz do rio Loire. Depois de pegar um TGV, né, aquele trem, o Très Grande Vitesse, 2 horas de Paris para Nantes, 400 quilômetros em 2 horas. Eu chego lá no centro histórico de Nantes e vejo esse barquinho perto numa loja, numa venda, perto da casa que hoje é museu, foi a casa de Júlio Verne. Então as ideias da navegação, de ver o mundo a partir da minha casa. Júlio Verne nunca foi à África, nunca foi à Lua, nunca foi à União Soviética, à Rússia, né? Nunca atravessou a Sibéria. E, no entanto, toda a obra dele é uma enorme viagem dentro do gabinete, né? Dentro do gabinete. Imaginação e pesquisa. E pesquisa. Imaginação e pesquisa. E ele foi construindo, e foi uma das minhas fascinações de criança, né? Monteiro Lobato e Júlio Verne são os pais da criança que eu fui e que ainda sou, né? Afinal de contas, nasci no dia 12 de outubro, não tem como me livrar das crianças. A criança é o pai do homem. Acho que isso é do Manuel Escorça. Não lembro. Mas é já ouvi, ouvi, já vi. Só que ela não é só pai do homem, né? Ela continua no homem, né? Ela permanece. E é tão ruim quando a gente sufoca a criança que está na gente, porque a gente perde este bolsão de ironia, este bolsão de distanciamento crítico, este bolsão de liberdade, este bolsão de poesia. O bolsão do desconhecimento provocado. E de gostar de não conhecer. Não é? Porque é deslumbramento. O que eu já dominei... Alumbramento, como diria o poeta Manuel Bandeira, né? Olhando a primeira mulher nua que ele viu na... É o primeiro alumbramento. É o meu primeiro alumbramento, né? É preciso saber se não sabendo, né? Então, isso aí me lembrou tudo, né? Me lembrou as navegações, me lembrou... Adorei estar ao lado da casa do Júlio Verne. A criança. Ela consulta, o reitor ainda consulta a criança. Consulta. É preciso, né? Consulta. Precisa paciência até para enfrentar os movimentos estudantis. Eu preciso ir buscar o adolescente que eu fui também fazendo movimento estudantil, só que em condições muito dramáticas, né? Na época da ditadura militar. E eu preciso consultar essa criança para ver que as pessoas estão aprendendo a conhecer o mundo, compreendendo a complexidade do mundo, lutando, atuando. Então, se essa é a minha tese fundamental, como é que eu iria reprimir? É verdade. Não podemos trair, né? Nos trair, né? Você disse que conheceu 40 países, etc. Eu fiquei imaginando, me lembrando de outra história, de um outro... Você disse que era uma pessoa feita de livros, de palavras, e isso também nos identifica, né? A gente é ligado a livro, a poesia, há mais de 40 anos. Jackson, e eu estou me lembrando de uma outra frase que tem a ver com viagem. A frase é do Nelson Rodrigues. Ele diz que a viagem que ele gostaria, a única viagem que ele gostaria de fazer é uma viagem que ele nunca desembarcasse. Porque o que fascina é a viagem e não chegar. Volta a Ítaca, não é? Olha o que Ítaca te deu. Ítaca te deu a viagem. Te deu o percurso, te deu o movimento. A você também encanta isso? A viagem em si, e não o lugar para onde eu vou? Não, eu também gosto de chegar lá. Gosta também? De novo faz de parte... viajar no lugar. De viajar no lugar. Eu viajo antes, né? Eu tenho um dos poemas que está aqui, a narrativa em 3 etapas, de uma viagem que eu fiz de buggy aqui pela costa do Ceará até o Rio Grande do Norte, Fortaleza até o Rio Grande do Norte. A narrativa da viagem, ela é bem pequenininha, é quase um haikai. A preparação da viagem é um longo poema, é um poema de 3 páginas, não é? E a evocação da viagem, a memória da viagem é um poema de 5 páginas. Me lembrei agora de outra frase, de quem é meu Deus, que tem a ver com viagem, acho que é do Paul Valéry, que diz o seguinte: uma viagem a gente só começa a fazer depois que acaba de fazer. Porque aí você começa a fazer na memória. Começa a se tornar senhor da viagem, a senhorear-se, né, dela.
as coisas. E começa a se preparar para outra, se despojar para outra. Você fala da infância, por exemplo. A infância é uma invenção também, não é? E é uma invenção muito, entre aspas, moderna, não é? É uma narrativa, é um discurso seu. A criança que eu fui é algo que eu descrevo, né? Que eu construo, que eu narro. Não é? Porque eu teria vários Jacksons. O Jackson que a minha mãe narra. Não é? E a minha mãe fica ainda me narrando, né? Ela fica me narrando para mim. Ela fica trazendo para mim uma criança que eu não me lembro, que eu não sei quem eu fui, né? Mas que está na narrativa dela. E segundo ela, eu sou ainda mesmo com 62 anos de idade, esses cabelos todos brancos, os olhos que não produzem mais lágrimas há 5 anos, mas segundo ela, eu sou mais bonito do que meus netos. Você não chora há 5 anos? Não chora há 5 anos. Eu quero que você fale sobre isso. A única vantagem disso até agora, né, é que as mulheres não me fazem mais chorar. Mas o que foi que houve? Eu agora sou psicanalista do psiquiatra Jackson Sampaio. Essa frase é linda. Olhos que há 5 anos não choram, não lacrimejam, não produzem lágrima. Não produzem lágrima. Porque o chorar aí seria uma espécie de espasmo, de orgasmo das glândulas lacrimais. Né? Sim. Na verdade, eu não tenho nem a lágrima para estar protegendo o olho. Né? Então eu tenho que estar o tempo todo usando colírios. Então é uma questão biológica. Física. É. O que é isso? Tem uma palavra muito bonita na biologia. Doença? É um transtorno. Um transtorno. Né? Há uma palavra muito bonita na biologia, apoptose. Né? A apoptose significa a hora de cada célula morrer. É como se você tivesse o ser, você, eu, somos na verdade uma coletânea enorme, somos um cosmo de células e tecidos e sistemas, né? E cada qual tem o seu tempo de se acabar. Se eu, como uma unidade, Jackson Sampaio, tenho essa permanência que já chega aos 62 anos, mas eu tenho os tecidos meus, células minhas, glândulas minhas que já se acabaram. E uma delas é a glândula que produz lágrima. Isso tem a ver com um processo emocional? Não. É físico. É físico. É claro que a minha qualidade de vida, o fato de eu ser uma pessoa que, por exemplo, gosto de farrear na imaginação, não é? Minhas farras são muito mais na imaginação do que concretamente nos bares da noite, né? Então, meu estilo de vida deve ter me protegido. Eu devo ter uma sobrevida das minhas glândulas lacrimais maior do que a que estava necessariamente prevista no DNA. Né? Porque você se referiu, tem momentos em que eu preciso me trancar e ficar sozinho para chorar. Você chora sem lágrimas. Aí é o jeito, né? Aí é o jeito hoje, chorar sem lágrimas. E o que faz você chorar? Jackson Sampaio. Aí tem as grandes frustrações, os grandes desenganos. Em vários poemas meus eu vou dizendo que já sei que não serei jamais o grande poeta que minha adolescência alucinou. Isso faz chorar? Isso faz. Né? Eu já sei que não serei jamais também o grande líder político, Lenin da Revolução Brasileira, não é não? Que a minha militância no Partido Comunista Brasileiro um dia alucinou. Nem no partido mais você está. Nem no partido. Nem nele e nem em nenhum outro. Em nenhum outro. Né? Eu ainda tive uma militância dentro do PT, ainda em Ribeirão Preto, quando eu estava fazendo doutorado lá, mas o meu retorno para o Ceará já não me envolvi. E isso faz chorar também? Também. Eu fico imaginando, por que não é? Não. Por que eu não fiz esse caminho aí de herói civilizador? Mas se eu fizesse esse caminho de herói civilizador, militante partidário, construindo partidos, construindo governos, construindo alianças, construindo, eu talvez não tivesse feito também os outros caminhos, né? Eu teria hipertrofiado um papel. Né? Jackson Sampaio me trouxe objetos e vai agora me apresentar o objeto surpresa, porque eu também trouxe um para ele, para a gente continuar filosofando sobre as coisas. Deixa eu ver, um objeto assim que desmonte o rumo da prosa. Deixa eu ver o meu. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir o que ele me trouxe, deixa eu ver.
Não, é uma estátua muito estilizada, que é própria da civilização cicládica, né? Antes da civilização grega clássica. Eu comprei essa peça aí na ilha de... perto de Mykonos, lá onde Apolo teria mitologicamente nascido, na ilha de Delos. E o que significa? E por que você está pautando, que tema você está pautando ao trazer e apresentar essa imagem? É esse meu gosto clássico, esse meu gosto antigo, né? Eu fico sempre dizendo que eu sou um grego, né? Todas as tecnologias novas, elas são pouco diante daquilo que os gregos criaram, né? Por exemplo, na forma de ensinar, na forma de transmitir conhecimento, eles basicamente pautaram 2 modelos, né? Aquilo que ficou na história da filosofia chamado de ironia e de maiêutica, que seriam os métodos socráticos, né? Na maiêutica das perguntas, como nós estamos fazendo aqui. Sim. Uma ágora, isto aqui é grego. É verdade. Não é, não? Tem televisão, tem luz elétrica, tem roupa jeans, tem tudo. Mas essa cena, ela é fundamentalmente uma cena grega, não é? E esta cena grega, ela está o tempo todo. Eu faço com que o outro revele o conhecimento que eu tenho, que ele às vezes pensa que não tem, né? Eu mostro que ele sabe o que ele pensa que não sabe, né? Isto é a maiêutica. E eu desmonto aquilo que ele arvorou-se como um saber, que ele aqui está se sentindo senhor e dono, né? Eu desmonto esse falso saber, ou este saber que ele politizou demais, né? Que ele tornou autoritário, né? Tornou muito positivo, né? Então isso aí é a ironia, em que você desmonta o que o outro tem convicção. Desmontar a convicção, essa é uma trama gostosa. Uma das coisas que eu mais gosto é desmontar sectarismos, sejam religiosos, sejam político-partidários, né? Eu tenho um pouco esta sensação grega. E não por maledicência, não. É uma atitude pedagógica, né? De fazer o saber brotar, o saber nascer, o saber crescer, o saber entramelar-se com outros saberes, né? Para mim, um índio, para mim, uma pessoa, um homem de rua, não é? Todos são portadores de saberes que são muito importantes. E que o meu não é necessariamente maior ou melhor do que o deles. Vamos ver então o que eu lhe trouxe e vamos continuar conversando. E se você olhar, os gregos foram capazes de ir na forma, muito claramente, credo. Pera, não mostra. Na forma o quê? Muito claramente eles foram a formas muito puras, muito limpas, né? Muito limpa, Mas ao mesmo tempo eles eram de mau gosto em cores, né? Quando você recupera como é que isso era pintado na época ou não, era de um mau gosto terrível. Vamos ver o que eu trouxe para Jackson Sampaio. Tem mais? Tem, não. Não sei, não. Teve alguma coisa Olha que quase fere meu dedo. O que você associa a isso? Olha, teve uma coisa que feriu meu dedo. Você me fez sangrar. Já que eu não posso chorar, é isso? Talvez. Eu trouxe 2 cadeados. Um absolutamente fechado, que eu não tenho achado, não posso fechar. Ele está preso a uma corrente. E o outro menor, que eu tenho achado e eu posso abrir. Para provocar você a fazer pensar. O que você associa a essa imagem? Bom, dentro da linha dos gregos, eu me lembrei de Prometeu acorrentado, né? E por que ele o foi? Porque desafiou os deuses. Porque se apaixonou pelos seres humanos. E ao se apaixonar pelos seres humanos, ele inventa a tecnologia da superação, né? Ele sai da prisão no Cáucaso, onde ele está aprisionado com uma águia vindo roer o fígado dele, né? Comer o fígado dele. E ele ajuda os seres humanos à produção das tecnologias, que podem ser tecnologias libertadoras. Mas olha aí. Produziu sangue. É o primeiro convidado em que eu produzi sangue. Não foi eu que produzi. Sangrar. Eu não te fiz sangrar, mas as circunstâncias fizeram você sangrar. Pois é. E é linda a associação que você fez com o Prometeu, não é? Com a capacidade que ele tem de se libertar, não é?
dos domínios dos deuses. Dos né? deuses. Né? E apaixonar-se pelos seres humanos. Pelo ser humano e criar tecnologia para libertar-se, como aqui temos o cadeado que abre, né? Alguma coisa que fecha, mas que o homem tem domínio para abrir. Eu associei ao psiquiatra, porque quando eu me lembro do Jackson Sampaio, eu me lembro da velha imagem do poeta dos anos 70 e do psiquiatra que eu vi nascer as duas personas. Com toda a luta pelo fim da lógica asilar, Sim, manicomial. sim. Não é? De prender, de acorrentar, né? Dos doidos, dos loucos acorrentados. Como uma espécie de Pinel contemporâneo, né? Porque quem primeiro desacorrentou fisicamente, objetivamente, foi Pinel, não é? Lá na França, né? Do fim do século XVIII, né? Jackson Sampaio, obrigado pela sua E presença. toda a reforma psiquiátrica, toda a minha experiência com as propostas tá aqui do paradigma da atenção psicossocial territorial, então aí esse livro é um percurso, é uma narrativa antropológica de uma experiência de supervisão. Eu supervisionei 2 CAPs e depois das supervisões eu fiz a narrativa. Né? Ah, sim. A experiência da CAPS, do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Muito bem. Olha, vou terminar com poesia. Vamos terminar de novo com a poesia, Jackson? Claro. Obrigado pela sua presença. Obrigado você. Vamos terminar com a mesma poesia, tá? 2 deuses totalitários me habitam, me disputam. O Senhor Deus das coisas possíveis, o Senhor Deus das coisas impossíveis. Na próxima semana a gente volta com as coisas possíveis e com as impossíveis.